Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, sábado, dia 17 de setembro. Estamos vivendo neste mês da Bíblia a 24ª semana do tempo comum. E hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 15. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio da parábola, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, este texto que nós estamos vendo aqui da parábola do semeador, ela também está em Marcos e está em Mateus. Mas é somente Lucas que vai dizer que a semente é a palavra de Deus. E se nós sabemos que a semente é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, Jesus, que é a semente da Boa Nova, nós vamos olhar lá em João, que vai dizer: no princípio era o verbo é a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, se referindo a Jesus. Então, diante disso, nós podemos trazer para nós que toda essa explicação das situações em que a semente é colocada nas nossas vidas, ela está bem explicadinha por Jesus. Mas o que é que nós precisamos buscar? Vamos atentar para aquilo que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Diante de toda essa narrativa, das situações de terra em que a semente, de terreno em que a semente cai ou é semeada, nós precisamos avaliar a nossa vida, avaliar o contato que nós temos com a palavra de Deus e prestarmos atenção se nós estamos
ouvindo mesmo a palavra de Deus como ela precisa ser ouvida. Ou se nós estamos fazendo daquilo que nos é dado, daquilo que nos é oferecido, situações em que essa palavra de Deus vai desaparecer, vai morrer. Porque o sentido da semeadura é que essa semente possa brotar, crescer e frutificar. O fruto é o resultado final da palavra de Deus semeada. E nós precisamos prestar atenção em nós, na nossa vida, para saber que tipo de frutos nós temos produzido com aquilo que nos é graciosamente dado por Deus. Essa palavra, ela também é um alerta, porque o próprio Jesus vai dizer que o intuito do inimigo, em muitas situações, é roubar a palavra de Deus de nós, das nossas vidas. Aquilo que nós escutamos, ainda que a gente tenha acolhido essa palavra, mas as situações, a falta de fé, a falta de perseverança na escuta da palavra, na oração, nos caminhos que essa palavra nos guia e nos direciona, pode fazer com que nós desanimemos, enfraqueçamos, e essa palavra vai, por falta de alimento, vai morrer, vai desaparecer em nós. Por isso, meus queridos irmãos, minhas irmãs, a palavra semente de Deus precisa multiplicar em nós. E assim, não importa quem seja o semeador, porque aqui está dizendo do semeador. Mas mais importante do que o semeador é a semente, é a palavra de Deus que precisa ser anunciada, que precisa ser lançada, que precisa ser levada a todos aqueles que ainda não a conhecem. A missão de cada um de nós, além de reter a palavra para nós, reter a palavra em nossas vidas, é fazer com que essa palavra produza os frutos. E tantas outras pessoas também cheguem ao conhecimento dessa palavra. Porque nem sempre a semente cai em bom terreno. Mas nós precisamos ter o cuidado de fazer com que, mesmo que o terreno não esteja tão adequado, nós vamos lá, vamos, como diz o agricultor, cavucar, arrancar as ervas daninhas do pecado e vamos adubar com a fé, com a esperança, com a oração e com a força e ação do Espírito Santo de Deus, para que essa palavra, essa semente, dê frutos, como diz o próprio texto hoje, 100 por 1. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, nesse mês da Bíblia, possamos ser semeadores da palavra de Deus. Não só nesse mês, mas por todos os dias da nossa vida somos convidados, somos chamados à missão de semear, de levar a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Um abençoado sábado para você, para sua família e para todos os seus.